Olá, amados, graça e paz. Sempre segundo a fé opera em nós, participante do início ao fim, da qual, pela fé sois salvos, pela fé sois cumpridores, segundo a obra daquele que nos salva, onde a Bíblia diz que muito mesmo antes dos gêmeos produzir qualquer obra, ele resolveu aborrecer Esaú e abençoar Jacó. Ele age como quer, segundo a graça, da qual não tem um mísero caco que possa contender com seu oleiro, porque faz assim. Ele é aquele que tudo opera e executa. Cabe a nós perseverar crendo naquele que nos justifica, aquele que a única forma de uma multidão de pecados lhes são perdoados e apagados, e perseveremos sem retroceder, porque se retrocede ele não tem prazer nestes. Aonde ele dizia a vários ali que havia um encontro, que creram, onde ouviram falar nele, do qual a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a sã teologia de Cristo. Eles ouviam falar, tinham um encontro com ele, e ele dizia: que queres que te faça? E ali eles queriam, quando cegos queriam ver, coxos andar, e ele dizia: a tua fé te salvou, vá e não peques mais. O qual devemos perseverar sem retroceder, marchando adiante rumo ao alvo. Jamais a graça que nos concede a liberdade do mundo deve ser utilizada para retroceder, da qual devemos seguir sempre adiante, jamais se colocar a um jugo do opressor novamente, sendo que agora fomos libertos daquilo que há no mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus e nem conhece, da qual ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Muitos obstinados pelo sucesso, gananciosos, amantes de si mesmos, fazem discípulos para si mesmos, se tornaram um próprio ídolo. Por isso fugis daquilo que está no mundo e aquele que segue o mundo, do qual a Bíblia diz que o mundo os ouve, porque eles seguem segundo o mundo, mas nós seguimos por revelação divina, não por um coração enganoso. Seguimos segundo aquilo que ele nos capacita e nos direciona, da qual a unção que protege a nossa vida, que despedaça todo o jugo quando se tem a verdade, e o inimigo não é possível de arrancar a verdade que há em nós. Todo aquele que tem o entendimento permanece. O entendimento é desviar do mal, do qual a uns é dada a palavra de sabedoria e outros a palavra de entendimento, do qual aquele que tem a palavra de entendimento, ele demonstra pelo seu bom proceder, através das atitudes das quais Deus nos conhece, do qual não temos que envergonhar. Expomos as nossas obras que estão na luz, somos luz para aqueles que assim contemplam, do qual não se coloca a luz debaixo da cama, mas no velador e no alto da cidade. E assim, em mais um dia, perseverai sendo ouvinte e praticante, porque aquele que é meramente ouvinte, ele ilude-se a si mesmo. Aquele que acaba retrocedendo por não guardar a verdade, por não há um entendimento do alto, e se desvia os caminhos tortuosos, aonde leva a perdição, aonde há uma porta larga e espaçosa. Mas aquele que persevera segundo ele vai pelo caminho estreito, do qual nos leva a ele, que ele disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, aquele que bate encontra, aquele que bate lhe será aberto, aquele que procura encontra, aquele que persevera segundo ele, do qual ele disse: aquele que sobe pelo muro procura outra entrada, é o mercenário. O mercenário é quando o lobo afugenta as ovelhas, ele é o primeiro a fugir,
Mas a Bíblia diz: pode o ser humano querer fugir daquele que é o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente. Ele contempla todas as coisas, nada escapa diante do seu olhar atento. O Filho do Homem, que está no centro do trono e governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito, tanto aqueles que usam da parcialidade como aqueles que usam da imparcialidade. A palavra nos diz que ele se revela ao puro, também aquele que se revela como perverso, ele pelas suas próprias atitudes acaba se colhendo a sua própria perversidade, que se recai sobre as suas moleiras. Porque ele disse: a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e vingança, do qual ninguém pode declarar que ele não é justo, porque são através das suas próprias atitudes que recai sobre as suas moleiras, e não segundo ele amou o mundo, tanto que deu um alto preço ali no madeiro a favor daqueles que assim o querem. Mas por rejeitarem, vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.